Lucas capítulo 7, versículo 1 diz assim: depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente à morte. Olha só, o servo do centurião estava doente e à morte, ou seja, ele estava à beira da morte, ele estava morrendo. Para os médicos não tinha mais cura, para os médicos não tinha mais solução, não tem mais o que fazer, estava à beira da morte, é o que a Bíblia aqui fala. Diz assim: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem Israel, olha só, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para a casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Olha só, o servo dele estava doente, à beira da morte. Pessoal, ele não era uma doença normal, é porque ele praticamente já estava morrendo, totalmente desenganado pelos médicos. Mas ali, ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, automaticamente procurou os judeus, aquele pessoal que se reunia na sinagoga. Afinal, ele tinha boa relação, ele mesmo tinha construído a sinagoga para eles. Rogou-lhes para que eles pudessem falar com Jesus, para que Jesus fosse até a casa dele para curar o seu servo. E aí eles foram lá, conversaram com ele, Jesus aceitou para ir lá curar o servo. Jesus indo, diz a Bíblia que o centurião enviou uns seus amigos e mandou dizer: olha, por favor, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Olha a humildade, olha o tipo de fé que esse centurião expressou. Você tem ideia do estado do servo dele? O servo que ele muito estimava estava morrendo, mas olha o que ele fala: Senhor, manda apenas uma palavra, que o meu servo vai ficar curado. Peraí, olha o tamanho da fé desse homem. Peraí, uma palavra para alguém que está morrendo, uma palavra para alguém que já está desenganado pelos médicos, uma palavra para alguém que o ser humano não tem mais o que fazer, uma palavra para alguém que só tinha horas de vida, uma palavra iria resolver. Mas ele creu nisso, ele creu tanto, que ele disse: Senhor,
se o Senhor falar uma única palavra, o meu servo vai ficar curado. Não precisa nem que venha até aqui, não precisa nem que venha até aqui para curá-lo, porque uma palavra simplesmente é suficiente para o meu servo ficar curado. Veja qual é a verdadeira essência da fé. O que me chama a atenção ali não é o facto do servo dele estar à beira da morte, Jesus querendo ir até lá, e ele ter pedido apenas uma palavra. Ele tinha fé de que uma única palavra poderia curar o servo dele. Não é isso que me chama a atenção. O que me chama a atenção? O que me chama a atenção é ele ter falado assim: olha, avisem para ele, por favor, que eu não sou digno que ele coloque os pés aqui na minha casa. E olha, eu mesmo iria até lá, mas, puxa, eu sou pecador. Eu não sou digno que vai até a ele. Eu não sou digno que vai até a ele e fale com ele. Quem sou eu para falar com ele? Quem sou eu para falar com ele? Quem sou eu para que ele entre na minha casa? Isso é fé. Amém? A fé faz isso. A fé reconhece. Você vê o que a Bíblia fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Tem pessoas que falam Senhor, mas não tem temor. Senhor, mas não tem consideração. Mas esse não. Ele chamava de Senhor. Ele tinha tanto temor que ele falou: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa. Ele tinha tanto temor, falou: quem sou eu para ir falar com ele? Quem sou eu para ir falar com ele? Agora você entende por que Jesus falou: olha, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Pessoal, essa fé que Jesus fala, não é a fé apenas de curar o seu servo. Essa fé que Jesus fala, quando a gente olha para essa passagem, automaticamente a gente vê a fé dele. Fala: manda apenas uma palavra. Não foi isso que chamou a atenção de Jesus. O que chamou a atenção de Jesus não foi o simples facto dele dizer manda uma palavra, não. O que chamou a atenção de Jesus é a humildade daquele homem. É a maneira como ele, sabe, a maneira como ele coloca Jesus na vida dele. Sabe, o pedestral que ele coloca Jesus na vida dele, o valor que ele dá a Jesus para a vida dele, sabe, a importância de Jesus na vida dele, sabe, o espaço, o valor que Jesus tinha para ele. Foi isso que chamou a atenção de Jesus. Ele se diminuiu tanto. Pessoal, estamos falando de um centurião, que naquela época eram os homens mais poderosos daquela época. Ele se diminuiu tanto, que não se achou digno de falar com Jesus, se diminuiu tanto, que não se achou digno de que ele entre na sua casa. Hoje, não é o que a gente tem visto. Qual o valor que Jesus tem para você? Que tipo de temor que você tem para com Jesus? Você tem temor dele? Quantas pessoas falam com Jesus de qualquer jeito? Falam o nome dele até em piadas. Sabe o que a Bíblia fala? Não invocarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Hoje, as pessoas dão o nome de Jesus para o filho. Dá o nome de Jesus para o filho. Está andando, bateu numa pedra, Jesus.
não há temor, não há respeito, não há consideração. Eu fico muito indignado com a igreja de hoje. A igreja de hoje tem um respeito tão profundo pelo bispo, pelo pastor, mas não tem pelo Senhor Jesus. Com Jesus, quer falar de qualquer jeito. Com Jesus, quer falar de qualquer jeito. Como se fosse um qualquer. Ele não é considerado no coração das pessoas. Muitos veem Jesus apenas como um médico. Alguém que você pode falar com ele de qualquer jeito, de qualquer forma. Isso não é fé. A verdadeira fé é temente. A verdadeira fé considera. A verdadeira fé, a pessoa que tem a verdadeira fé, ela se diminui. Eu posso até ser ousado, mas eu conheço o meu lugar diante do meu Deus. O que chamou a atenção de Jesus, quando Jesus falou, olha, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele não estava falando o facto dele falar, manda apenas uma palavra, não. Ele estava tentando dizer, nem mesmo em Israel encontrei alguém que me valorizou tanto, que me colocou no meu devido lugar na vida dele. A ponto da pessoa se achar indigna de falar com ele. Essa aí reconheceu Jesus como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, a ponto dele dizer, por favor, não entre na minha casa, eu não sou digno. Por favor, avisem para ele, eu queria tanto falar com ele, mas quem sou eu para falar com ele? Eu não sou digno. Eu não sou digno. E olha, pessoal, que o servo dele estava morrendo. Você entende isso? Olha, o servo dele estava morrendo. O servo dele estava morrendo. O servo que ele estimava tanto. E ele mesmo é que falou, por favor, fale com ele. Você vê que ele mesmo poderia ter saído, podia ir lá e falar, Senhor, vamos para lá, como fez Jairo. Mas ele não. Ele não fez como Jairo, tentando arrastar Jesus. Não, ele pediu, por favor, fale com ele. E não, quando ele soube que Jesus estava vindo, ele ficou preocupado, peraí, quem sou eu para receber o Senhor? Quem sou eu para falar com o Senhor? Gente, você tem temor desse Senhor? Você considera esse Senhor? Gente, qual é o verdadeiro valor que o teu Senhor tem na sua vida? Até que ponto você teme Ele? Até que ponto você o considera? É esse tipo de fé que Deus está procurando. Pessoas tementes, pessoas que o consideram, pessoas que o respeitam, pessoas que, puxa, sabe, como Jó, que respeitava tanto, mas respeitava tanto Deus, que inclusive se preocupava com os pecados que os seus filhos tenham cometido no pensamento. Olha o tamanho de temor que ele tinha para com Deus. Olha a tamanha consideração que Jó tinha para com Deus. Olha a tamanha consideração que esse homem tinha para com Deus. Meus amigos, não é só vir na igreja, não é só você frequentar a igreja. Marque um passo.
Vai além de frequentar a igreja. Tente se relacionar com esse Senhor. Valorize esse Senhor na sua vida. Honre esse Senhor na sua vida. Olha a tamanha honra que esse centurião deu para Jesus. Olha a tamanha honra que esse centurião deu para Jesus. Agora veja, já para os outros. Olha para os sacerdotes, como é que os sacerdotes tratavam ele? Falavam com ele de tu? Como é que eles falavam? De tu para tu. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, sumos sacerdotes, falavam com ele de tu para tu. Acusando, experimentando. Mas esse centurião era um romano. Ele não era nem judeu, ele era romano, ele era estrangeiro. Ele não comungava da mesma religião dos nativos, ele tinha as suas religiões, ele tinha as suas tradições, ele foi educado em uma cultura diferente, mas ele ouviu falar, presta atenção, ele não viu, ele não conheceu, ele nunca falou com ele simplesmente ouviu falar, mas ele criou um temor tão grande no coração dele, que passou a considerá-lo, criou um temor tão grande, que dentro dele, pessoal, isso não é coisa de fora não, que dentro dele, no seu interior, passou a admirá-lo, respeitá-lo, considerá-lo e honrá-lo. Essa é a receita para você ser salvo. Essa é a receita para que Ele esteja com você, que Ele seja com você. Você vê, o tamanho do respeito dele não tinha medida. O tamanho do temor desse homem não tinha medida. O tamanho de consideração desse homem não tinha medida. E nem tão pouco a fé dele. É por isso que a fé dele também não tinha medida. Amém, pessoal? Porque para alguém pedir apenas uma palavra, para alguém que está morrendo, é porque a fé dele também não tinha medida. É por isso que Jesus falou: nunca vi ninguém aqui com essa fé. Não tinha medida. Aí eu pergunto, como é que Deus vai se dar para ele? Com medida? Como é que Deus vai ser com ele? Com medida? Não. Aquele que o honra sem medida, Deus se derrama para ele também sem medida. Aquele que o teme sem medida, Deus também o honra, o protege, o guarda e o abençoa sem medida. Que essa lição, ela fique gravada dentro de você, para sempre. E que a partir de hoje, pessoal, eu faço votos que a partir de hoje, você viva isso. Viva isso. Passe a temê-lo, a considerá-lo, a respeitá-lo. Bispo, eu ainda não conheço. Esse homem conhecia? Não. Ele não conhecia Jesus. Esse homem já tinha visto Jesus? Não, ele nunca tinha visto Jesus. Ele simplesmente ouviu falar. Não tem desculpas para você não crer. Esse homem também nunca tinha visto Jesus. Esse homem só ouviu falar. Mas ele se rendeu. Ele se rendeu. Ele se diminuiu. E olha, do mesmo jeito que ele se diminuiu, o que Deus fez com ele? Quanto mais você se diminui, o que Deus faz?
cresce na sua vida. Diga graças a Deus. Quem entendeu?